Deus não nos chamou para a imundície, mas para a santificação. Esse é um chamado de Deus. E agora a pergunta é: estamos vivendo esse chamado? Veja, santificação não é apenas um comportamento externo, mas sim uma mudança interna. É morrer para o mundo, para os desejos naturais pecaminosos e viver para Deus. Então, hoje vamos aprender um pouco como é possível viver um processo contínuo de santificação e vamos também perceber que o mundo ele relativiza a verdade, fazendo que a fé seja enfraquecida. Mas os discípulos de Cristo somos chamados para ser diferentes, separados, consagrados. A santificação é um processo contínuo, isso precisa ficar claro no dia de hoje. Então, disse a palavra que nos santifica, a palavra nos purifica, o Espírito Santo nos capacita para viver em santificação. Vamos ver que também santificação é um privilégio, o privilégio de ser filho de Deus. Muito bem, meus amados, nós estamos na lição 9 dos discípulos de Cristo e o processo da santificação. Meu nome é Ronald, sou professor e fundador do Instituto Teológico Metanoem e estamos aqui para servir os amados. Nosso texto áureo está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, que nos diz: porque não nos chamou Deus para a imundície, mas para a santificação. Veja que esse é um chamado, um propósito, tá? Igual alguma pessoa tem um chamado para uma área, quando aceitamos Jesus, somos chamados para viver em santificação. A verdade aplicada no poder do Espírito Santo e pela ação da palavra de Deus, o discípulo de Cristo busca viver um viver santo em todas as áreas da vida. Aí nós temos aqui 3 objetivos. Primeiro, compreender o conceito de santificação. Segundo, reconhecer a importância da santificação para o discípulo de Cristo e saber como andar em constante santificação. Ok? Então vamos aqui. Texto em referência, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 ao 8. Você lê aí tranquilamente, eu já vou para a introdução. E a introdução nos diz que nesta lição veremos que a jornada do discípulo de Cristo envolve um processo de santificação. Veja, é um processo, é algo contínuo. A santidade é um dos atributos de Deus que ordena a seu povo que seja santo, tanto em Levíticos 19:2 como em 1 Pedro 1:15. A Trindade está envolvida no processo de santificação, provendo o necessário para sermos santos e prosseguirmos em santificação até que sejamos conformes à imagem do seu Filho. Meu querido irmão, minha irmã, veja que nós vamos falar hoje de algo muito interessante que realmente precisa ficar claro. Muitas pessoas confundem a justificação com a santificação. Antes de tudo aqui, nós já vamos pensar nessa primeira parte, tá? Essa questão conceituar, tá? Vamos conceituar, vamos compreender a santificação. Servimos a um Deus santo, santo como Deus é santo, sem santificação, sem ver Deus. Vamos iniciar nosso estudo abordando 3 verdades reveladas nas Escrituras. Deus é santo, Deus exige santificação do seu povo. E a santificação é uma condição para vermos a Deus. O pastor Valdir de Oliveira reforça essa ideia ao dizer que santidade é a pureza perfeita de Deus que não tem mancha nem
pecado algum. Meu querido irmão, minha irmã, deixa eu continuar aqui no conceito de santificação, tá? Aliás, a diferença de santificação e justificação. Justificação, quando nos trata de justificação, nós estamos falando de algo que Deus nos declara. E santificação é algo que nós iniciamos no dia que aceitamos Jesus, mas é um processo até a vinda de Cristo. Veja, a justificação não muda. Ninguém é mais justo do que o outro, porque a justificação é uma declaração de Deus a nosso respeito e é-nos imputado a justiça de Cristo a nós. É creditado, imputar é creditar, tá? É creditado na nossa conta diante de Deus, vou dizer assim, uma conta espiritual, a justificação. Deus nos declara justos e Deus nos olha agora como pessoas justas. Por isso, a nossa oração é em nome de Jesus. E disse Tiago que a oração de um justo, não de um santo, de um justo, pode muito em seus efeitos, ok? Então, justificação. Santificação, aceitei Jesus, o sangue de Jesus me purifica de todo pecado e tudo que era velho fica para trás. Eu sou nova criatura, nasci de novo diante de Deus. Estou começando do zero. Ou seja, Deus não tem em conta os meus pecados, tá? Todos que eu cometi antes de aceitar Jesus. Agora, esse processo de santificação, tá? É uma mudança contínua, porque aceitei Jesus e ainda tenho aqui um monte de informação no meu cérebro, que são informações como crenças, aprendizados e comportamentos, hábitos negativos, formas de falar. Então, tem muita coisa aqui dentro da nossa cabeça e o coração, tá? Pensamentos, informações e emoções, tá? Que distorcem a nossa vida. Então, isso aí precisa ser trabalhado. Aí entra o processo de santificação, tá? Então, vamos lá. Servimos a um Deus santo. Como discípulos de Cristo, devemos meditar na santidade de Deus e permanecer vigilantes e decididos a viver em santidade e na disciplina orientada por Sua palavra. Deus é santo em sua essência e natureza. Somos admoestados pelo Senhor a ser participantes da sua santidade. Veja, nós, tá, devemos decidir, escolher, permanecer vigilantes e decididos a viver em santidade e na disciplina orientada por sua palavra. Ou seja, que padrão nós temos? Tá? Como é que eu vou medir se eu estou no ponto de santificação que Deus quer ou não estou? Tá? Então, como é que eu vou entender isso? Qual a métrica que eu vou usar? Qual o padrão que eu vou usar? A palavra. Né? Agora, a palavra, ela me orienta o como e me coloca um padrão. Qual é o padrão? Disse a palavra: sede santos, como eu sou santo. Ou seja, o padrão de santidade que nós temos que trabalhar é para chegar no padrão de Deus. Ok? Então, a nossa métrica vai ser assim. Vamos fazer de conta que aqui é o padrão de Deus. Então, eu estou aqui, eu vou ter que trabalhar para poder chegar no padrão de Deus. Sede santos, como eu sou santo, né? Como vosso Pai é santo. O padrão não é, tá, um líder espiritual, uma irmã de oração, uma pessoa, uma que seja líder nacional da tua igreja. Não. O padrão é Deus, tá? Nunca você vai se comparar com ninguém. Ah, o irmão ali é mais santo que eu. Não.
Não existe isso. Biblicamente, você tem um padrão, que é Deus. Sede santos como eu sou santo. Por isso que é um processo contínuo, porque nunca, tá, nós seremos em vida. Nós seremos, disse João, semelhantes a Ele quando Cristo voltar e nós o veremos como Ele é. Porque aí nós teremos um corpo transformado, ok? Bom, santos como Deus é santo. Eu acabei já falando, né? Esse ponto aqui. Então vamos lá, vamos ampliar mais. Vamos agora analisar a santidade de Deus como alicerce, como padrão que fundamenta a santificação do crente. Após nos tornarmos novas criaturas e discípulos de Cristo, passamos a evidenciar a santificação. Deus é santo e nós devemos ser santos. Veja só o texto, eu coloquei aqui Levíticos 19:2. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Ou seja, qual a razão, qual o porquê, tá? Qual o fundamento, né? Por que que eu tenho que ser santo? Diz, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Pronto. Tá? Eu não vou investir no processo da santificação para eu ser mais do que os outros, ou para dizer que não, se eu for santo, eu vou conquistar o merecimento de Deus para uma bênção tal. Não. Tá? Por que que eu vou ser santo? Qual a minha motivação? Porque o Senhor é santo. Se eu quero ter relacionamento com Deus, comunhão com esse Deus, eu escolho ser santo. Então, a nossa motivação, a única motivação de sermos santos, é que o nosso Deus é santo e ele é o nosso padrão de convivência em santidade. Sem santificação, sem ver a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É assim nos diz a palavra. A santificação é mais do que uma conduta moral. É a consagração total a Deus, refletida em uma vida de pureza, obediência e comunhão com Ele. É um chamado para nos separarmos do pecado e nos alinharmos à Sua vontade. Aí eu coloquei aqui 1 João 2, versículos 15, tá? O nosso texto nos fala até o 17, você lê até o 17. Eu coloquei aqui o 15, que é o principal, que eu quero focar, não o principal dentro de todo esse contexto, o que eu quero focar. Veja, diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Veja, o que está dizendo, tá? Quando diz não ameis o mundo, tá? Eu peguei esse texto, porque se eu não entendo o que significa mundo nesse contexto, eu acabo criando um monte de heresia. Veja, quando diz mundo, tá? Aqui está se referindo aos valores que se prega, tá? Que se ensina no mundo, ou seja, é um sistema de pensamentos. Tá? Eu falei na outra aula que a palavra mundo pode ser, tá? Na Bíblia, o mundo como criação, natureza, o mundo como seres humanos e o mundo como sistema de pensamento, sistema de crenças e valores. Então, quando João nos diz não ameis o mundo, nem o que no mundo há, justamente está nos dizendo cuidado com nós valorizarmos o que o mundo valoriza, o que o mundo acredita. Tá? Por quê? Tudo que há nesse sistema de crenças e valores, tá? O amor do Pai não está nele. O amor está no valor, tá? O que Deus valoriza é totalmente diferente do que o sistema do maligno, tá? Que governa, né? O mundo jaz no maligno. Veja, todo o sistema de pensamento
as ideologias e crenças fora das Escrituras, é governado por Satanás. Santificação é uma nova maneira de viver. Os discípulos de Cristo são chamados à santificação. A santificação é o relacionamento com Deus e aumentando a comunhão com Deus. Vamos então aqui. O cristão deve morrer para o pecado e viver para Deus. E esse viver inclui andar em santidade. Pedro nos adverte a sempre termos em mente a nossa identidade em Cristo. Ou seja, que nós somos nação santa. Antes, não fazemos parte do povo de Deus, mas agora somos o seu povo. Tá? Então, isso é importantíssimo. Pedro nos chama a atenção que ser santo é um privilégio, tá? Ser santo é se identificar, tá? Como povo de Deus, tá? A santificação, tá? É um processo onde a gente vai sendo transformado, diz Paulo, de glória em glória até sermos semelhantes a Cristo. Então, nós temos uma nova identidade. Os discípulos de Cristo são chamados à santificação. Pedro nos exorta a romper com a vida carnal, o que faz eco com o que Deus já tinha ordenado ao povo de Israel no deserto em Levíticos 11:44. Paulo disse aos crentes romanos, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. E aos Efésios, ele ressalta que o Pai nos elegeu, nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para que sejamos santos. Então veja que o apóstolo Paulo, tá, nos mostra que apesar de, tá, Deus não nos tratar como filhos que nós nascemos, né? Ele não nos dá um merecimento das bênçãos conforme nossos comportamentos, mas conforme estamos em Cristo. Mas isso não significa que o Pai, tá, não vai nos ensinar, não vai nos disciplinar nesse processo de crescimento. Tá? Então, nós temos que entender que temos um chamado para que sejamos santos. É um processo, uma escolha minha de relacionamento. Bom, deixa eu explicar com um exemplo que o Will Malgo, ele coloca. Ele disse assim, um filho, por ser filho, por exemplo, de um pai que é empresário, tá? Vamos dizer que o pai é empresário e o filho. Só por ser filho, ele já tem direito a toda a herança que o pai tem, tá? Porque é filho. Independente se ele é obediente, desobediente, ele é filho, tá? Ou seja, pode ter às vezes uns comportamentos meio desalinhados, tá? Agora, eu falei de um filho, agora outro filho, vamos falar do segundo filho. O segundo filho, ele também, por ser filho, tem a herança ao tudo que a empresa tem, que o pai tem a empresa. E esse filho, tá, o segundo filho, além de ter direito por herança, ele decide obedecer ao pai e trabalhar com ele. Tá? Que o pai diz assim, meu filho, vem trabalhar comigo, vem ajudar o pai. Aí esse filho, o segundo filho, concorda e começa a trabalhar com o pai. Agora, final de mês, esse segundo filho, além de ter, como já tem o outro filho também, direito à herança, ele tem direito também a um salário. Tá? Então, isso é muito importante entender, tá? Porque todos nós, em Cristo, aceitamos Jesus, temos direito de salvação, a herança eterna, tá? Mas tem coisas, tá, que eu preciso ser coparticipante do reino de Deus para eu ter alguns resultados.
Tá? Então, é muito interessante isso, né? Porque senão a pessoa sossega. Não, então eu sou filho de Deus, então vou receber sem fazer algo. Não, a santificação é um processo contínuo. É um amadurecimento, ok? Nós vamos aprofundar mais aqui. Estamos vivendo dias muito complexos. Satanás não quer perder o controle sobre os seres humanos e tem atacado e influenciado as mentes, utilizando métodos sutis para dominá-las. A santidade nos leva a ter mais intimidade com Deus. Somente aqueles que procuram viver em santificação verão o Senhor. Vejam. Então, a justificação de Deus nos declara justos, estamos em Cristo, mas se nós intencionalmente, tá, não vivermos em santificação, antes viver no pecado, tá? 1 João, o apóstolo Paulo, diz que aquele que vive na prática contínua do pecado, que vive, tá, no estado de pecado contínuo, tá, intencionalmente está vivendo isso, a semente de Deus, ou seja, o Espírito de Deus não permanece nele. Ou seja, além de, tá, ele não desfrutar o que Deus tem para ele, ele acaba perdendo a salvação, tá? Porque está, por escolha, está vivendo continuamente na santificação. Então, aí diz que quem não tem a santificação, né, não verá o Senhor, lamentavelmente. Vamos lá. Aumentando a comunhão com Deus. Os discípulos de Jesus devem ter um comportamento diferenciado no mundo através de uma vida santa e comunhão com Deus. A comunhão com Deus é mantida pelo afastamento do pecado e, aí eu acrescentei, tá? E a aproximação de Deus continuamente. Vamos entender o texto, tá? Por que eu acrescentei, né? Porque o texto, 2 Timóteo 2:22, tem esses dois lados. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça. Veja, foge do pecado e segue da justiça, tá? Então, é se afastando, se aproximando. Então, quando diz assim, segue a justiça, a fé e o amor, e a paz com os que com um coração puro invocam o Senhor. Veja, é interessante esse processo, porque a santificação é justamente isso. Agora, conceito de santificação, conceituando santificação, tá? Então, santificação é o quê? Simples. É se afastar do pecado, se aproximar de Deus. Tá? Santificação é se afastar e se aproximar. Afasta do pecado, afasta das questões mundanas e se aproxima de Deus. Se a pessoa se afasta do mundo, mas não se aproxima de Deus, Jesus disse, é como se fosse uma casa limpa, arrumada, bonita, mas vazia. Aí Satanás vem com mais 7 demônios e ele volta ao estado pior. Por isso, a santificação é um processo de se afastar do mundo e se aproximar de Deus, tá? Então, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que, ou seja, junto de pessoas, né, com o coração puro, né, que invocam o Senhor, ou seja, ter comunhão com a igreja. Agora, a palavra segue a justiça, tá interessante no grego, é diokou, que é perseguir com toda pressa, deixando ardentemente alcançar esse objetivo, ou seja, ou desejando ardentemente aprender, ou desejando ardentemente adquirir, tá? Então veja, segue a justiça, está dizendo você vai desejar tomar posse, aprender, adquirir fé, justiça e amor e paz, tá? Então, santificação, um processo de se afastar,
dos desejos naturais e o processo de se aproximar, de seguir, desejar profundamente, tá? Ter a justiça, a fé, o amor e a paz. Bom, a constante santificação, a palavra é a vida de santidade, o Espírito Santo nos santifica e santificados pelo sangue de Jesus. A santificação é um processo contínuo e dinâmico, pelo qual o cristão, capacitado pelo Espírito Santo, cresce em semelhança a Cristo, buscando viver em obediência e pureza diante de Deus. É uma jornada diária de renovação espiritual que envolve arrependimento, oração, estudo da palavra de Deus e submissão à vontade divina, conforme Tessalonicenses 4:3. Então, aqui dando essa introdução ao capítulo, a parte 3, né, da nossa lição, nós vamos ver que aqui é um processo contínuo, tá? Então, santificação não é, aceitei Jesus, estou santo, ponto, não. Justificação, sim. A justificação não aumenta, não diminui, porque a nossa justiça é Cristo, tá? Agora, santificação é um processo que eu preciso investir tempo, recurso nisso. Eu coloquei aqui o texto de 2 Coríntios, segunda epístola aos Coríntios, capítulo 7, versículo 1, que nos diz: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Eu achei muito lindo esse texto de Paulo, porque ele nos dá uma motivação para ser santo. Porque se eu não entendo a santificação, o lucro que me dá, eu acabo não desejando ser santo, porque parece algo pesado ser santo. Veja, primeiro aqui diz: Amados, pois que temos tais promessas, ou seja, olha na promessa que você tem quando você quiser ser santo. O que você vai ganhar? Qual o lucro de você ser santo? Se você volta no capítulo anterior, porque diz temos tais promessas, está referindo ao texto anterior, que é o capítulo 6, versículo 17, 18, que nos fala que nós temos em Cristo o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Nós estamos no estado de filho. Então veja o que Paulo está dizendo. Quando você quer ser santo, você quer, nossa, eu quero descer, vou me dedicar a isso. Você vai olhar a promessa, o prêmio que tem. Você vai se manter num estado de filho, tá? O estado de filho te dá direito a ser herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Agora, uma observação. Quando diz aqui toda imundícia da carne e do espírito, muito cuidado com isso. Eu sempre ensino aos meus alunos que nenhuma palavra tem vida própria. Ou seja, quando está falando carne aqui e espírito, não está falando dos desejos pecaminosos simplesmente. Aqui está falando das questões visíveis, concretas, comportamentos concretos, né? E, quando fala espírito, das questões invisíveis, tá? Então, carne, concreto. Espírito invisível, tá? Você vai entender esse texto assim. Veja, então, quando a gente vai no léxico, né, eu gosto de analisar a palavra no léxico Strong, é ele que nos ensina isso, tá? Então, carne é a parte material psíquica, ou seja, comportamentos habituais. Quando fala de carne, tá, é algo que pode ser visto, filmado, tá? Se você diz assim, mas o que que eu vou entender por carne? Algo que vai ser filmado, então comportamental. Por exemplo, diz aqui, fornicação, vícios, intemperanças, aí eu coloquei entre parênteses, visível, tá? Então, quando fala se purificar da imundície da carne, está falando de deixar alguns comportamentos que você identifica em você que não faz parte de um filho de Deus.
Espírito. Quando fala da questão espírito aqui, purificar-se do espírito, é a consciência racional e moral, ou seja, é o invisível, tá? O comportamento até eu posso mudar, mas sem mudar aqui a parte motivacional, tá? Racional, moral, ou seja, quer ver? Vou dar um exemplo bem simples que Jesus olha para os fariseus e diz assim: olha, aquele fariseu, né, que está orando na entrada do templo, gritando alto: Ah, Senhor, eu sou dizimista, eu sou ofertante. Jesus disse: a motivação dele é ser visto, é que todo mundo bate palminhas para ele. Esse aí não desceu abençoado por Deus. Ou seja, não é só comportamental, não é só o fato visível, mas tem a questão racional e moral aqui dentro. Qual a motivação que me move a ter o comportamento da oração? Ou de ser dizimista, ofertante, tá? Todo o comportamento. Então, quando fala aqui se purificar da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação, está dizendo, vamos mudar os comportamentos, mas também vamos mudar as motivações, propostas, intenções que nós carregamos. Amém? Aí sim, vamos aperfeiçoar a santificação no temor de Deus. A palavra é a vida da santidade. A palavra de Deus é um verdadeiro manancial para a santificação, pois nos leva a encontrar, ouvir e responder ao Senhor. O apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus purifica e lava. Para santificar, purificando ou com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. A palavra nos santifica para vivermos a perfeita vontade de Deus. Veja, é bem simples, tá? Tem muita coisa que nós, às vezes, praticamos comportamentalmente ou pensamos, temos crenças e valores, tá? Que não estão adequados, alinhados com a palavra. Então, somente quando eu leio a palavra, o Espírito Santo me faz enxergar que isso não é o correto. Então, por isso, eu preciso, como disse aqui, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Está sendo todo dia, eu acredito, né? Todo dia você toma banho, né? Hoje eu já tomei 2 banhos, por exemplo, né? Agora 2 horas e pouco aqui em São José, né? Hoje já foi, tá? Ou seja, está dizendo, do jeito que você se higieniza todos os dias, você também precisa ler a palavra, para a palavra te mostrar que partes precisa ser higienizado. É comportamental, é motivacional, a motivação que você tem, né, a intenção, o quê, tá? Bom, o Espírito Santo nos santifica. O Espírito Santo também atua no processo de santificação, nos ajudando contra o pecado e a fazer a vontade de Deus. Ele reside em nós para produzir uma vida de santidade e sensibilidade à sua voz. Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o Espírito Santo, pela sua palavra, tá? Ele vai nos mostrando, né? Outra metáfora, né, que podemos usar em relação ao Espírito e à palavra é como um espelho, né? Às vezes a gente pensa que está tudo ok com a gente, quando você olha no espelho, vê que precisa alguma coisa ser modificado. Então, o Espírito Santo, tá? Ele trabalha mediante a palavra e quando nós somos sensíveis à sua voz, nós vamos tomando decisões mais corretas. Santificados pelo sangue. Um dos aspectos da santificação é a limpeza. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, santificando-nos pelo seu sacrifício vicário. Portanto, nosso Senhor morreu para, com o seu sangue, santificar o povo. Veja, eu disse já
no início da lição, que quando aceitamos Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós somos novas criações de Deus, novas criaturas. Estamos em Cristo e tudo que é antigo, velho, já passou. Tá? Tudo que era velho fica para trás. Agora nós vamos viver uma novidade de vida. Então, aqui em João 1,7, nos fala dessa purificação do pecado, tá? Veja que está falando aqui da natureza adâmica. Então, quando aceitamos Jesus, somos restaurados a Deus e libertos da natureza adâmica. O Espírito Santo vem e nos fortalece para nos ter domínio sobre essa natureza adâmica, tá? Porque antes a natureza pecaminosa nos dominava. Em Cristo temos domínio pelo seu Espírito, tá? A ter melhores escolhas, decisões contra essa natureza adâmica. Nós não somos totalmente livres, como nós já falamos, é um processo. Agora, então, João disse, né? Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, uma questão é você ser purificado no momento que aceita Jesus, e outra questão é você buscar essa purificação continuamente, se arrependendo, confessando e deixando. Amém? Deus nos abençoe. Nós compreendemos o conceito de santificação, reconhecemos a importância de santificação para o discípulo de Cristo e aprendemos como andar em constante santificação. Deus nos abençoe, meus amados. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, dê seu joinha, compartilhe, clique no sininho na parte superior à direita para você receber as notificações de novos lançamentos. Deus vos abençoe. Em nome de Jesus, tenha uma boa escola bíblica dominical. Paz do Senhor.